acham que família é uma coisa tão importante que ele quis ter uma família também. Deus sabe tanto o valor de uma família que ele quis ter uma família também. E como é bom nos deu uma família que é protótipo para nós. A família de Nazaré, até Rima, Jesus, Maria e José. Quem quer ser um bom pai, olhe o exemplo de São José. Quem quer ser uma boa mãe, olhe o exemplo de Maria. E todos nós, bons filhos, devemos olhar simplesmente o exemplo de Jesus. A família de Nazaré é para nós exemplo a se seguir. O que é então a família? A família é a instituição mais velha na face da terra. A família é a primeira, a instituição pensada por Deus. Mas para nós, o que é família? É um ninho de amor, lugar do aconchego. Assim Deus espera que a família seja. Bonito então olhar aqui para os mais experientes e provar de que a família procedia da seguinte forma: sempre ao acordar, benção papai, benção mamãe. E duvido dormir sem pedir a bênção dos pais. Na família existe uma mesa bem parecida com o altar do sacrifício, em que nós nos congregamos aqui para nos alimentar do pão espiritual. Mas ali no seio da família existia uma mesa. O pão era colocado, o chefe abençoado e todos partilhavam. E porque a família não vive mais assim, 1000 fatores, mas trago um para nossa reflexão. A televisão. Não quero falar dos valores que a televisão ensina, porque também ensina muita coisa boa. Eu quero falar do objeto televisão. Era assim: quando todos estavam reunidos em torno do altar, se falava de família, trabalhava as preocupações, recordava quem estava distante e valorizava quem estava perto. Quando esse objeto criado pelo próprio homem, chamado família, chegou no lar, a primeira coisa que a televisão conseguiu foi calar a família. Bota um objeto aqui agora, a gente senta perto do objeto e ninguém fala, todo mundo só escuta agora o que o objeto está falando e apresentando. Aí a família perdeu o diálogo, não se conversava mais. Com isso abriu-se então a porta de distração, o diabo entrou daí. Sabe o que ele fez? Dividiu a família. Tantos canais. O filho tem um gosto, quer ver o jogo do América na TV. O pai quer ver o Jornal Nacional, outro. E a mãe quer ver novela. Cada repartição da casa agora tem uma TV. E assim aconteceu. Enfraqueceu o diálogo da família e depois dividiu a família. Não estou dizendo o que a televisão ensina, porque ultimamente o modelo de família que tem apresentado, vocês sabem. Estou falando do objeto televisão. Mas uma coisa nós aprendemos: de que a partir da mudança de valores, em uma época de mudança, o pai não pode mais ser pai, tem que ser amigo agora do menino.
Quero dizer uma coisa. O livro do Eclesiástico, texto anterior proclamado hoje como primeira leitura, diz: o pai que ama o filho usa com frequência o chicote. Eles são crianças? O pai que ama o filho usa com frequência o chicote. Quero dizer, não somos a favor da violência e torturar, não. Mas o pai que deixa de castigar o filho porque fez o que não deveria fazer ou desobedeceu a papai, e aquele castigo de tirar o que a criança gosta, de sentar no lugar e ler um livro ou qualquer coisa da natureza, aquele castigo que papai e mamãe deixou de fazer acontecer, depois vai pagar em um centro de detenção provisória e uma penitenciária. A educação de forma precisa que papai e mamãe deixam de fazer, pode ter certeza que a polícia faz na rua. Pai, não tente ser amigo de seu filho, porque Deus não lhe confiou a missão de ser amigo. Deus quer que você seja pai. Mãe, não queira ser amigo da sua filha, porque você vai ser uma convideira, cúmplice. Seja mãe, porque se você for pai do seu filho, você é mais do que amigo. Se você for mãe da sua filha, você é mais do que amiga. E quem substitui, deixa de ser mãe para ser amiga, deixa de ser pai para ser amigo, pode ter certeza que outros vão ocupar esse lugar e vão dar conselho diferente do que você deveria dar. A família, instituição pensada, desejada, planejada por Deus, está enfraquecida porque nós estamos colaborando para isso. Voltando então para a liturgia que nós estamos celebrando, livro do Eclesiástico, primeira leitura, diz duas coisas importantes para nós: respeito e cuidado. O autor sagrado, pautado no quarto mandamento da lei, ele diz: filhos, obedeçam os pais, obedeçam. Só se obedece onde existe hierarquia. E pai e mãe ocupam-se na família planejada por Deus no grau hierárquico elevado. Filhos, obedeçam os pais de vocês. Honrem os pais de vocês. Mas concluiu dizendo: cuidem dos pais de vocês na velhice. Respeito e cuidado, duas palavras resumem a primeira leitura. É triste dizer que hoje o pai e a mãe que tiveram 5, 6 filhos, quando chega na idade de 80, 90 anos, que precisa ser cuidado pelos filhos, poucos têm tempo para cuidar dos pais. Em uma família de 5, 6 filhos, quando tem um que pode, graças a Deus. Porque os filhos não podem cuidar dos pais. A palavra do Senhor nos diz coisa diferente. Honre, obedeça, cuide de seus pais na velhice. Como é bom, em um dia que celebramos a Sagrada Família, olhar para a Dona Santinha, 88 anos, e em família, conduzida pela família, foi o presente que a família Deus levar para participar da Eucaristia. Cuidado, até espiritual. Pedir a Deus, meu irmão e irmã, nesta Eucaristia, que Deus olhe com carinho para as nossas famílias. Porque se tudo isso está acontecendo em um tempo em que ainda temos noção de valores,
Imagina a sociedade nas próximas décadas, em que encontramos criança cuidando de criança. Uma jovem de 15, 16 anos, com uma criança de 2, 3 anos nos braços. O que é que esta mãe vai oferecer para seu filho e sua filha? Sem ter que perceber, era dele. Muitos jovens interrompendo os estudos por causa de gravidez indesejada. Família não pensada. Filhos inesperados. Talvez no dia da Sagrada Família, uma belíssima oportunidade de olharmos a paternidade responsável, a maternidade responsável. Pedir a Deus que livre a nossa família da derrocada para onde estamos caminhando. Sabemos que a família é de Deus, por isso, a exemplo da igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Que Deus então nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza pelos bons caminhos. Pois consciente da fé que professamos, nós queremos dizer: Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Assim seja. Creio